com a Manhã Diversa, agora são 11 horas e 10 minutos. Sempre que a gente viaja, tem que comprar uma lembrancinha do lugar que a gente visitou, né? Mas e quando essa viagem é pro exterior e a gente tem vontade de comprar de tudo para trazer para casa? Roupas, calçados, eletrônicos, perfumes, relógios, até chocolates. Mas será que dá para entrar de volta no país com as malas cheias desses produtos? Quem está aqui para ajudar a gente a descobrir os limites das compras no exterior é a advogada Mariana Alves. Mariana, bom dia, um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, gente. Para a gente começar, então, quando a gente fala de viagem, seja para o exterior ou não, a gente já pensa em gastar uma graninha, né? Comprar algumas coisas e hoje a gente está, então, aqui para entender as regrinhas quando a gente viaja para outro país, né? Então, para a gente começar, existe aí um limite para essas compras? De quanto em quanto tempo esses limites aí se renovam? Como que fica isso? Então, na verdade, não existe um limite de compras. A pessoa pode trazer o quanto ela quiser. A questão é como isso vai ser tributado, se ela vai ter que pagar o imposto de importação ou não. Então, o que a gente tem hoje no Brasil, e isso até mudou recentemente o limite, é uma isenção tributária para quando você traz mercadorias dentro de um certo valor. Então, por exemplo, se você retornar ao Brasil pela via marítima ou pela via aérea, você tem um limite de $1.000 americanos para trazer mercadorias sem pagar nada, sem ser tributado. E se você retornar por via terrestre ou via fluvial, por exemplo, se você estiver retornando do Paraguai, você tem um limite aí de isenção tributária de até $500 americanos. Então, dentro desses valores, você não tem que pagar imposto. E isso se renova a cada 30 dias do seu retorno. Então, vamos supor que você viaje 2 vezes dentro do mesmo mês. Você só vai ter direito a uma isenção. Na sua segunda viagem, dentro desse período de 30 dias, você não pode utilizar esse benefício. Olha só, isso aí é uma coisa que eu já não sabia, né? Então, já começamos aí. Não adianta ficar indo e voltando achando que vai acumular, né? Tem que esperar um tempinho ali. E quando esse valor é ultrapassado, a pessoa fez ali uma compra de valor mais alto e o famoso foi taxado, né? Qual que é essa taxa que deve ser paga? Como que ela é calculada? Como que é isso? Então, você passou dessa cota de isenção, você vai ter que pagar o imposto de importação, que vai incidir em 50% sobre aquilo que ultrapassar a taxa de isenção, a cota de isenção. Então, vamos supor que o limite é $1.000 americanos. O que você ultrapassou desse valor, você vai ter que pagar sobre esse excesso 50% a título de imposto de importação. E é importante também a gente destacar que quando a pessoa ultrapassa esse limite, ela também precisa declarar aquilo que ela está trazendo. Então, se ela ficar dentro do limite, ela não precisa declarar. Se ela ultrapassar, ela tem que fazer a declaração. Realmente tem que ficar atento, porque excedendo esse limite tem que ver se vale a pena ou não, né? Às vezes Exato. A gente acha que comprar fora, vai sair mais barato quando eu vou converter e tudo mais, mas chega aqui, você é taxado, tem que pagar, né, esse 50% a mais, vai que fica mais caro do que você compraria aqui no Brasil a coisa. Então tem que ter aí uma cautela a mais, né, nesses casos. Exato. Mas nem todos os produtos precisam entrar nessas cotas que você falou, né? Quais são esses produtos, então, que não entram? Então, existem produtos que não entram no que a gente chama de bagagem tributável, que são os chamados bens de uso pessoal. É como se fossem roupas, relógio de pulso, celular, aquilo que já se presume que é do seu uso. Então, isso não vai incidir na cota e também não vai ser tributado. Existe alguma regra para considerar um item de uso pessoal ou é simplesmente se encaixar naquilo, o óbvio que você levaria na mala é uso pessoal, ou, por exemplo, tem como eu colocar um eletrônico como de uso pessoal também? Então, isso é super importante. É o seguinte, o primordial para você configurar um bem como sendo de uso pessoal e dessa forma ele não contabilizar na sua cota, é a quantidade que você está trazendo desse bem e é muito importante que esse bem já esteja sendo usado. Então, por exemplo, quando a gente fala em relógio de pulso ou celular, é imprescindível que você esteja retornando com apenas uma unidade. Se você retorna com mais unidades, isso deixa de ser de uso pessoal. Mesma situação de roupas. É claro que você não vai voltar com só uma roupa, mas você tem que voltar com uma quantidade de roupas condizente com o período de tempo que você passou lá fora. Porque se você trouxer muitas roupas, isso vai parecer que é para fins comerciais. Então, se é para fins comerciais, não é de uso pessoal. Então, isso vai ser tributado. Então, o essencial é que isso já esteja em uso. Então, por exemplo, um celular, que você já esteja usando esse celular e que seja apenas um.
Entendeu? Então, vamos supor, os bens que a gente leva do Brasil, eles são contabilizados nessa conta também. Então, se eu levo um relógio de pulso daqui e eu volto com 3, esses que eu adquiri na viagem não vão ser caracterizados como bem de uso pessoal, porque eu estou voltando com mais de um. Entendeu? Entendi. Vamos então focar nessa parte aí dos aparelhos eletrônicos, né? Assim, seja o celular, seja um notebook. Tenho um notebook que já está meio velhinho, mas eu tenho que levar ele para minha viagem porque eu vou trabalhar, por exemplo, nessa viagem, mas eu quero aproveitar para comprar um outro. Então, ele entra nesse caso que você falou, eu posso voltar com o meu velhinho e com o meu novo, ou talvez seja melhor eu abrir mão aí do meu velho, deixar ele lá, ou então vender e voltar com esse novo. Como que fica aí esse caso? Então, nesse caso, é até importante a gente fazer uma ressalva, que é uma coisa que muitas pessoas não sabem. Para a Receita Federal, a questão do computador pessoal, do notebook e do tablet, a princípio eles não são considerados bens de uso pessoal. Então, se você trouxer um novo, a não ser que você leve o seu do Brasil. E aí isso fique comprovado, porque você vai ter que levar a nota fiscal dele. Se você trouxer um novo, a Receita Federal pode considerar bagagem tributável. Então, ele vai incidir naquela cota de isenção tributária de até $1.000 americanos e, se ultrapassar, você vai ser tributado. Mas o celular, se você leva o seu usado do Brasil e você vai adquirir um celular novo lá fora, se você retornar com 2 aparelhos celulares, você deixa de ter ele como bem de uso pessoal. Então, o ideal é que, se você for com o seu antigo daqui, deixa ele por lá, volta só com o novo e já em uso. Ele sempre tem que estar em uso, já desde o exterior, para ele poder não se encaixar como bagagem tributável. E retirar um produto da embalagem para falar que de uso pessoal é uma boa saída, é uma tática aí que dá certo, então eu vou levar um presente aí para um perfume para minha família, vou tirar da embalagem e falar que é meu. Dá certo isso ou não? Então, é uma coisa que pode ser feita e ajuda. Sempre ajuda a você demonstrar que aquele bem já está em uso. Mas o essencial é que a pessoa não perca de vista a questão da quantidade. Então, roupa, por exemplo, que se traga algo dentro do razoável que se espera de alguém que permaneceu X tempo lá fora. E demonstrar o máximo possível o uso daquele produto. Então, se tirar a etiqueta ou tirar da embalagem for uma das formas de demonstrar, olha, eu já estava usando esse produto, tudo bem, vale a pena. É legal fazer isso sim. Vamos entrar então agora nas lembrancinhas, né? Muita gente quer são pessoas carinhosas que quer, né, falar, olha, lembrei de você lá, toma, e aí tem um monte de amigo. Como que fica nesse caso, né? Esses produtos, essas lembrancinhas, elas vão entrar nessa cota máxima ou não? Elas entram, só que para as lembrancinhas existe um limite quantitativo. E não só para elas, mas muitas pessoas gostam de trazer também vinhos, charutos. Existem também limites quantitativos para esses produtos. Mas falando especificamente das lembrancinhas, existe um limite de até 20 unidades. Então, você tem que dar uma controlada ali de para quem que você vai trazer essa lembrancinha, porque se você ultrapassar essas 20 unidades, você vai extrapolar a isenção tributária e você vai ter que recolher ali o imposto de importação sobre o que excedeu. Então faz a listinha ali com os nomes das pessoas que realmente vão entrar nessa lista de 20 selecionados aí. Se tem uma família grande, pode ser que não dê para agradar todo mundo, então vamos tomar cuidado aí que a gente escolhe para botar na lista, né? Pois é. Mariana, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua falando um pouco mais desse assunto, tirando dúvidas sobre esse tema. E se você aí de casa, claro, tem alguma dúvida sobre esse tema, manda pra gente seu comentário, sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que tá aqui na tela para você. A gente volta em instantes. Bem Diversa de volta para você mais uma vez. Agora são 11 horas e 21 minutos. Vamos fazer contato com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa terça-feira. E quem está lá é o Vitor Ferreira. Então, Vitor, bom dia para você. Tá chique hoje na beca, gostei de ver. E aí, qual que é a notícia aí de grande destaque no dia de hoje? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Bom dia, nossa entrevistada, Mariana.
A Polícia Federal prendeu 3 pessoas na manhã de hoje em uma operação contra uma quadrilha que estava fraudando o INSS de Minas Gerais. A estimativa é que o grupo tenha provocado um prejuízo de mais de 11 milhões e 700 mil reais em cofres públicos. Também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão nos municípios de Coronel Fabriciano, Timóteo, Jaguaraçu e Belo Oriente. A investigação aponta que o grupo falsificava certidões de nascimento, documentos de identidade e comprovantes de residência para criar pessoas fictícias e obter vantagens ilícitas. De acordo com a PF, as fraudes envolviam a concessão de benefícios previdenciários, a maioria deles de amparo ao idoso e de baixa renda, e ao procedimento de prova viva, que era realizado pelos próprios investigados. Os criminosos serão autuados pelo crime de estelionato. Estamos com um problema com o áudio do Vitor, mas quem quiser acompanhar o resto dessa informação aí da notícia, não pode perder então o Diversa em Rede hoje, às 9 horas da noite, então fica o convite para o pessoal de casa. Isso aí, também nosso site, né, no diversa.tv, tem notícias lá o tempo todo, sempre atualizado, então não tem desculpa para se manter mal informado, hein? Vamos continuar então aqui a nossa entrevista com a Mariana Alves, que é advogada sobre compras no exterior, né? A gente recebe ela aqui hoje para falar sobre esse assunto que ainda gera muitas dúvidas, né? A gente fica, o que eu posso trazer, o que eu não posso trazer? A gente já esclareceu algumas dúvidas aí no nosso primeiro bloco, então vamos continuar aí nesse tema, né? Existem alguns produtos que são proibidos de trazer na bagagem, né? Então, quais são os produtos que se enquadram nessa categoria? Então, eu acho que nessa situação a gente tem que diferenciar 2 tipos de produtos. Existem aqueles que você não pode trazer como bagagem, mas que você pode trazer e que vão se configurar como carga. E existem aqueles que você absolutamente não pode trazer, eles são absolutamente proibidos. Então, no primeiro grupo, a gente tem, por exemplo, peças e partes de veículos automotores. Se você quiser trazer volante, pneu, roda, escapamento, isso não se enquadra como bagagem. Então, isso não vai estar sujeito àquele regime especial de tributação, que tem a cota de isenção, que tem a alíquota de 50% só sobre o excedente. Isso vai estar sujeito ao regime comum de importação. Mas você pode trazer, só vai ser como carga. Agora, existem aqueles produtos que você não pode trazer na sua mala. Por exemplo, drogas, armas, simulacros de armas, então qualquer réplica de arma, pode até mesmo ser de brinquedo, você não pode trazer. Animais silvestres, remédios controlados sem receita, alimentos perecíveis, esses produtos você não pode trazer. E aí a pessoa viu que ultrapassou aí a cota, como que ela faz então para declarar, né? Existe aí um jeito de fazer isso online? Como que é o passo a passo então dessa declaração? Então, se a pessoa viu que ela ultrapassou esse limite da isenção, ela pode fazer essa declaração online, chama Declaração de Bens do Viajante, e ela faz no momento de retorno dela. E aí, agora uma dúvida, né, que a gente conversou até agora sobre a questão da pessoa que está voltando de viagem. Mas a pessoa que às vezes passou um tempo morando no exterior e está voltando para o Brasil, ou está vindo ao Brasil visitar familiares, enfim. Essas mesmas regras se aplicam ou é um pouco diferente? É um pouco diferente, porque quem foi morar no exterior e está retornando com esses bens passam a ser bens de uso pessoal. Então, essa regra que a gente está falando vale para os brasileiros que forem fazer viagens, principalmente de turismo ao exterior. Então, isso não vale para quem for residente em outros países. E Mariana, até agora na nossa conversa, a gente falou sobre essas compras no exterior quando a pessoa viaja. Mas a gente foi-se o tempo que a gente precisava de ir para outro país para ter acesso, né, aos produtos desse país específico. Hoje existem as compras online, né? E aí eu queria saber com você como que é cobrado aí esse imposto, né, de importação, é o mesmo valor? Como que fica então com essas compras online, ainda mais que estão super na moda, né? Esses compras que a gente chinês, enfim. São as mesmas regrinhas que você passou aqui pra gente ou são um pouco diferentes? Então, é um pouquinho diferente. Na compra online, que é aquela compra que a gente faz internacional e que vem pelo correio, você tem uma alíquota de 60% de imposto de importação sobre todo o valor da sua compra. Então, vai incluir frete, seguro, é sobre o valor total e é de 60%. Então, é um pouco mais alta do que quando você traz esse produto com você do exterior.
Nesse caso, a gente também tem uma cota de isenção tributária. Então, existe um valor ali que, se você ficar dentro dele, você não precisa pagar imposto de importação. É o valor de $50 americanos. Então, se você ficar até $50, você não precisa pagar o imposto. Se você ultrapassar esse valor, e aí também difere do regime especial de tributação de bagagem, você tem que pagar os 60% sobre todo o valor da compra e não só sobre aquilo que excedeu. Então tem essa diferençazinha também. Na verdade é uma grande diferença, né? De $50 para $1.000. Exato. Realmente, então a pessoa tem que ter atenção aí dobrada nessas compras, né, online. Pois e também uma coisa, né, que é uma dúvida assim, né? Quando a gente faz essas compras online, a gente vê às vezes as pessoas tipo assim, ai, nossa, vou torcer para não ser taxado. Você vai ser sempre taxado quando passar desse valor? Ou é meio que uma loteria, se eles pegarem meu pacote e analisarem, aí tem risco de ser taxado? Como que é? Então, o que acontece? O imposto de importação é um imposto que é a gente que tem que declarar e pagar. O que vai acontecer é que a Receita Federal vai tentar fiscalizar. Eles não conseguem fiscalizar 100% dos produtos que chegam, mas eles têm sim um procedimento de fiscalização. Então pode acontecer de você ultrapassar esse valor, de você não fazer a declaração, de você não pagar o seu imposto e depois você acabar ficando sem a sua mercadoria. E muitas pessoas às vezes encontram ali um jeitinho de tentar burlar, né? Vamos falar então agora desses casos, quando eles são pegos, né? Quais são aí as punições para essas pessoas? Então, quem tenta adulterar uma nota fiscal, por exemplo, colocando um valor menor, isso configura crime de sonegação fiscal, isso é muito sério. Esse crime, ele é punido com uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e uma multa pesada, que pode ir de 2 a 5 vezes o valor do tributo que deveria ter sido pago. Então, assim, é melhor não fazer isso. E como que paga, né, os impostos para liberar essa mercadoria que fica retida dos Correios? Assim, a pessoa vai receber uma notificação, como que é exatamente que acontece, como que ela faz para pagar? Então, a pessoa ela vem acompanhando, né, a compra dela, ela tem como rastrear. E então, a partir do momento em que a Receita Federal liberar a mercadoria dela, a pessoa tem 30 dias para fazer o pagamento desses tributos e dos valores também devidos ao correio. Então, a pessoa vai no próprio site dos Correios, tem tanto no site, no campo Minhas Importações, quanto no aplicativo dos Correios, e ela emite um boleto bancário. É super simples, pela internet mesmo, a pessoa emite e paga o boleto bancário dentro desses 30 dias a partir da liberação da mercadoria. Existe como essa pessoa recorrer a esse valor cobrado? Ela acha que não está justo, né? Como que ela faz isso? Então, se a pessoa discordar de um imposto de importação, por exemplo, ela achar que aquele imposto não era devido ou que deveria ter sido um valor menor, ela pode recorrer sim. No site dos Correios também tem como a pessoa ir lá na aba Minhas Importações e solicitar a revisão do tributo. E quando a pessoa faz isso, é importante que ela esteja em posse de todos os comprovantes de pagamento, para ela comprovar o valor de fato da compra dela e que aquele tributo lançado foi equivocado. E que isso também seja feito antes da emissão de qualquer boleto bancário. Então, se a pessoa ela vai recorrer, ela tem que fazer isso dentro do prazo de 30 dias, que seriam para pagamento, mas ela não pode realizar o pagamento, ela tem que recorrer. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, que dicas que você dá, então, para fazer uma compra tranquila, né? Seja fazer uma compra online, seja para a pessoa que vai comprar durante a viagem. Quais que são as dicas de ouro aí para não ter dor de cabeça? Então, eu acho que o principal é o planejamento e a pessoa ela tem que pesquisar muito sobre a compra dela, para ela entender se vai incidir na cota de isenção, se vai passar, se passar quanto que vai ser o imposto devido, para a pessoa não ter aí uma surpresa negativa e depois acabar tendo um gasto que não valia a pena ou ficar sem a mercadoria. E em viagens ao exterior, eu acho que é muito importante que a pessoa se atente também para as particularidades do destino dela. Por exemplo, quando você vai para os Estados Unidos, é muito normal que você pesquise anteriormente o preço dos produtos. Só que esse preço que você vê na internet, ou quando você chega lá e você vê o preço lá na prateleira, não é o preço que você vai pagar. Porque sobre esse preço de revenda vai incidir ainda o imposto de consumo.
E esse imposto, ele varia de local para local. Então, por exemplo, cidades amadas pelos brasileiros, como Orlando e Miami, têm impostos diferentes de uma para outra. Então, de locais próximos, você vê essa diferença. Então, para a pessoa se organizar, levar o dinheiro direitinho, não ter nenhuma surpresa negativa, é muito importante que ela veja essa questão de qual o imposto aplicável naquele local e se na volta ela vai conseguir o reembolso, porque aí que está uma coisa muito bacana, é que em diversos destinos amados pelos brasileiros, como Argentina, México, alguns estados dos Estados Unidos e na Europa, existe uma política de reembolso de boa parte desses impostos pagos no momento da compra. E isso você consegue solicitar no aeroporto no momento da volta. Então é importante também o pessoal guardar as notas fiscais para conseguir reaver parte dos impostos pagos. Mariana, eu adorei, achei assim super didático e é isso, gente. Na dúvida, pesquisa para também não ter dor de cabeça, porque voltar de viagem a gente quer ter momento de paz, né, de tranquilidade. Então assim, muito obrigada por esses esclarecimentos. Adorei todo o nosso bate-papo, viu? Obrigada, gente, eu que adorei. Muito obrigada. Eu acho que agora a gente pode voltar e chamar o Vitor Ferreira aqui na tela para ele terminar de passar as notícias do dia pra gente, porque a gente teve um pequeno problema técnico. Mas a informação tem que chegar, exatamente, né? Exatamente, a informação tem que chegar. Vitor já está a posto para terminar de passar as informações para ele. Vitor, mais uma vez, seja bem-vindo à Manhã Diverso. Pode aí concluir, então, para a gente ficar bem informado. Então, Mari, a gente teve aqui um probleminha com o microfone, um probleminha técnico, mas já está resolvido. Vamos continuar, né, a notícia sobre a operação da Polícia Federal que aconteceu contra o roubo lá no INSS. As fraudes envolviam a concessão de benefícios previdenciários, a maioria deles de amparo, né, aos idosos de baixa renda e ao procedimento de prova viva, que era realizado pelos próprios investigados. Os criminosos eles serão autuados pelos crimes de estelionato, qualificado e associação criminosa, com penas que podem variar de 2 a 9 anos. Agora, meninas, vamos falar a respeito à disseminação da monkeypox aqui em Minas Gerais, né, conhecida também como varíola dos macacos. A Secretaria de Estado de Saúde ela confirmou que já tem 18 casos aqui em Minas e outras 8 suspeitas estão em investigação. A maior parte dos infectados estão em Belo Horizonte, com 15 contaminações. Outros 2 em 7 Lagoas e 1 em Governador Valadares. Lembrando que Minas é o terceiro estado com maior índice de incidência do vírus aqui no país, ficando atrás apenas de São Paulo e o Rio de Janeiro. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já possui mais de 220 casos confirmados da varíola dos macacos. A doença pode ser transmitida pelo contato próximo, como abraços, beijos, relações sexuais ou por secreções respiratórias que estão em objetos e superfícies utilizadas pelo doente. Não há tratamento específico para a doença, né? Mas os quadros clínicos, eles costumam ser leves. Então, é necessário o isolamento e a higienização, né? Até todas as feridas cicatrizarem completamente. Então, eu faço o convite agora propriamente dito para assistir ao Jornal Diversa em Rede, que é hoje, às 9 horas da noite, para mais informações, aqui na Diversa. E você consegue assistir a gente pela TV, pelo YouTube e pelo nosso site, que tem notícias por 24 horas, o diversa.tv. Mário Roberto. Agora sim, Vitor, informação dada. Muito obrigada, então, pela sua participação. E amanhã você volta atualizando aí as notícias pra gente. E realmente cresceu muito, né, os casos aí da varíola dos macacos e a gente já falou sobre isso aqui no nosso programa. Então fica aí o convite para você que está acompanhando o Manhã Diversa e ainda tem alguma dúvida, né, a respeito disso, porque a gente viu que os casos estão aumentando. Então é só procurar a gente no YouTube ou no site diversa.tv. Se eu não me engano, foi semana passada que a gente falou com o doutor Mário Lúcio a respeito então da varíola dos macacos. Agora sim, recado dado, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem a finalização do nosso Bora Hangar de hoje.